pipa é exatamente a mesma gravura. E eu não sabia, né? Quer dizer, eu acho que isso comprova bem que a equipe do trabalho aqui está bem entrosada. A equipe que eu estou dizendo é a espiritualidade. É verdade. Deixa eu ver se eu me acerto com isso aqui. No ano de 728 depois de Cristo, nós tínhamos uma ideia de como valores exatamente de conquistar, dominar, consumir. Isso eram valores nossos. Eu vou mudar esse nosso aí, vou começar a falar na primeira pessoa, que pode ser que o pessoal não aceite isso. Então, em 728, eu tinha como princípios de vida exatamente conquistar, dominar e consumir. Todos nós temos nossas verdades. Temos agora, tivemos lá atrás. E como é verdade, como é lei, nós cumprimos essa lei. Natural, dessa forma. Hoje nós não saímos invadindo a casa de alguém. Hoje nós pedimos por favor, agradecemos, muito obrigado. São leis que estão dentro de nós. E repetindo, nós precisamos cumprir essas leis, porque são nossas verdades. Então, em 728, eu, tendo essas leis dentro de mim, eu me juntei aos vikings. Deixa eu chegar para cá, porque aí eu não atrapalho ninguém. Da outra vez foi a mesma coisa, né? Tem um psicólogo, agora é que eu me toquei. Eu me uni aos vikings, fazia parte, nasci lá, gostava, tinha como verdades, não é? O conquistar, o passar por cima, e quem se metesse na minha frente de meus amigos, a gente passava por cima, naturalmente. Quem está chocado aí talvez tenha estado lá também. Porque a gente precisava cumprir a lei. Isso precisa ficar muito claro dentro de nós. Essa ideia. Eu tenho uma lei dentro de mim e preciso cumprir essa lei. Eu não posso ir contra. Ela é verdade para mim. Morri, encarnei, voltei, mas aí em 1225 eu estou na Úmbria, na Itália, e conheço um camarada, Francisco de Assis. Entro em choque com as verdades dele, mas eu percebo que o que ele diz é muito bom. E o que ele passou para mim no trabalho com as outras pessoas? Que era muito gostoso ajudar as criaturas, acolher doentes, as pessoas necessitadas, a dar colo, profundamente a amar. Ou seja, eu que já tinha uma série de leis dentro de mim, acrescentei outras.
enquanto nós nessa vida, agora, aqui dentro dessa casa, não colocamos novas ideias, novos valores que nós não tínhamos há anos atrás. Então nós estamos sempre acrescentando. Então em 1225, lá com Francisco de Assis, eu exatamente aprendi a ajudar, a colher e a amar. Senti muito frio, ele faleceu 2 anos depois, e eu desencarnei logo em seguida. Desencarno, vou para o plano espiritual, me vejo como espírito liberto, podendo perceber, vindo à tona, todos esses valores lá de trás e de agora. E nesse caso, quando eu olho para essas duas situações, gente, eu estou falando devagarzinho, que é para a gente ir deglutindo isso. Eu, num determinado momento, eu comparo as duas situações, os dois blocos de verdade. Lá de 700 e pouco, como Viking, que eu cortei um monte de cabeça, eu não sei se vocês sabem a história dos Vikings, quando eles matavam os inimigos, eles cortavam a cabeça, pegavam o crânio, cortavam e tomavam vinho no próprio crânio, porque eles acreditavam que você tomando vinho no crânio dos seus inimigos, que eram homens valentes também, né, você adquiria dessas pessoas a coragem, a sabedoria. Né? E eu bebi muito vinho e muito crânio. E garanto a vocês que era bom para gente. Então eu, quem está com fome vai ficar com água na boca, e sem nenhuma culpa, né? Eu estava falando. Fui brincar. Alguma coisa que você comentou lá atrás na hora do lanche. A comparação é informação. Não, estava lá atrás. Comparação de Francisco de Assis. Tá. É que essa comparação, esse conflito que existe dentro de nós, quando eu comparo, isso é sinal de evolução. Agora nós estávamos conversando, né, lá atrás, que uma companheira estava dizendo, nossa, eu tenho que ouvir esse estudo aí, porque eu tenho culpa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Por quê? Porque consciente ou inconscientemente, nós fazemos isso aí. Nós comparamos o que fizemos até ontem. Né? Nossa, ontem eu falei mal com fulano de tal. Né? Essa comparação, isso é sinal de evolução. Tem mostras dessa evolução muito dolorosas, mas isso é sinal de evolução. É isso que a gente precisa entender. Porque se eu não sinto culpa de todos os meus atos, isso quer dizer que eu ainda estou bem rasteiro. Né? Tem um monte de gente aí que não sente culpa. Inclusive, tem um determinado tipo de doença mental que a pessoa não sente culpa, faz a coisa frio. Né? É dor da alma, é doença da alma, é bloqueio da alma. Quando nós sentimos culpa, isso é sinal de que estamos melhorando. Mas aí eu faço essa comparação, né, do antes e do depois, e observo que é muito gostoso seguir o que Francisco de Assis disse.
eu vejo que eu errei, eu comparo, pisei na bola, mas eu olho e penso exatamente assim: nossa, eu já consigo amar, eu já consigo estar do lado de alguém. Fico com raiva, fico, mas já consigo gostar de alguém. E quando eu vejo que a raiva me dói e o amar me ajuda, eu opto para olhar para frente. Exatamente assim. Eu olho o horizonte aberto à minha frente. Mas às vezes eu estou na frente de uma estrada, mas preso ao passado. Olho para frente, ela está me chamando, eu tenho possibilidade de amar, mas aí eu fico preso ao passado, olhando para trás. Nossa, lá na época dos vikings, cortei cabeça, né? Como é que eu pude fazer um negócio desse? Ainda bebia vinho na cabeça dos caras, né? Eu sou um miserável. Isso não adianta de nada. Esse tipo de atitude não adianta de nada. Simplesmente porque de 5 minutos para trás, milênios e milênios para trás, de 5 minutos antes, há 5 minutos atrás para trás, a gente não tem mais como dar solução a nada. A gente não tem como fazer diferente. Então, é assumir que pisou na bola, mas que era verdade naquela época. Nós não podemos nos julgar com os valores de hoje as nossas atitudes de ontem. As nossas atitudes de ontem eu tenho que olhar com os valores de ontem. Eu tenho que olhar para mim na época lá dos vikings com os valores que a sociedade viking naquela época tinha. Eu tenho que olhar para mim hoje com os meus valores de hoje. Senão, quando eu fico prisioneiro do passado, eu entro exatamente no processo de culpa. A culpa surge quando eu olho para o passado e isso me incomoda. Mas a culpa não é ruim. Até agora a culpa não é ruim. Porque eu, de posse da culpa, pesando o que eu estou sentindo, percebendo o que essa culpa faz em mim, né, quanto me dói, eu entro num processo que é o divisor de águas. Eu entro no processo de arrependimento. Quando eu entro no processo de arrependimento, eu acordo para a possibilidade de olhar para frente. A culpa aparece, dói, eu percebo, pego os valores de hoje, trabalho em mim, isso é ok. Vamos dar a volta por cima. Não é? Isso é o arrependimento e é o processo de mudança. Não é? Vou para frente e vou crescer. Tá? Bom, nós estamos falando aqui com vistas de nossas existências do passado. Mas na página do livro Conflitos Existenciais Complexos, Joana nos mostra uma outra forma hoje. Isso aí é ligado às questões de nossas existências. Joana nos mostra uma outra forma hoje de nós entrarmos também num processo de construção de culpa, através do convívio familiar.
através do nosso contato do dia a dia. Esse convívio, ele traz para nós verdades de nossos pais, valores de nossos pais. Eu, como criança pequena, absorvo isso. Cresço resolvendo ou não essas questões, eu passo para os meus filhos mais ou menos esses valores. E essa dificuldade no tratar com as minhas dores, com os meus erros, com os meus equívocos, com as minhas verdades, que não são tão verdades assim, isso vai perpetuando um tipo de atitude, isso trazendo culpa para todos nós. Por isso que quem tem filho aqui, várias vezes já se perguntou: onde foi que eu errei? Por que eu fiz isso? Anos depois você vê uma coisa, o filho fala alguma coisa, você ouve um estudo, alguma coisa. Meu Deus do céu, pisei na bola, horrível, desse jeito. Então, nós nos sentimos culpados pelo que fizemos mais novos e nos sentimos culpados pelo que fazemos agora, depois de mais velhos, com filhos pequenos. É culpa o tempo todo. Então, no convívio familiar, esse convívio é uma usina de complicações, de trocas de verdades, onde nós estamos sempre produzindo dor. Entenda que eu não estou aqui querendo que ninguém saia daqui arrasado, não é? Até para a gente refletir, não é? Parece que a gente está falando, daqui a pouco vai ser todo mundo assim, meu Deus, é um peso danado. É para a gente entender que nós erramos, né? Eu tenho 5 filhos. 5. São 5 erros. Não eles, mas 5 episódios de erros. E às vezes repetidos. Não aprendi com a primeira, não aprendi com o segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí eu olho e digo: meu Deus do céu, fiz besteira com todos os 5. Por que a gente faz isso? Porque é um valor nosso. Convívio com os nossos pais, nós absorvemos essas verdades. Se eu tenho pais dominadores, eu tenho uma postura para sobreviver de aceitar isso que os pais passam. São dominadores. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu quero, como espírito, alçar voo, né? Mas os pais, né? Faz isso, faz aquilo. Eu tinha uma mãe, espero que ela não esteja hoje por aqui, né? A minha mãe me dava surras homéricas, de eu ficar com a perna aqui atrás, nádega ferida, tanto apanhar. Aí vocês pensam assim: poxa, devia aprontar um bocado, né? É uma história complicada, né? Minha irmã, mais velha do que eu, era encefálica, e minha mãe. Depois a gente vai entendendo isso, né? Eu vim entender isso há poucos anos para cá, já bem velho já. Ela tinha um pavor de que alguma coisa acontecesse comigo, porque eu nasci para tapar um buraco, aconselhado por um médico, não sei aqui, acho que ninguém conheceu, o Dr. Raimundo Paz, que era médico da fábrica Bangu, né? Aconselhou que ela tivesse um outro filho, uma outra filha, né? Porque minha irmã era um bebê, né? Com paralisia cerebral. Então eu vim para tapar um buraco.
Então o pavor dela que acontecesse alguma coisa comigo era muito grande. E por que eu apanhava? Eu morei, sou de Bangu, a casa em que eu morava era ali atrás da igreja, que era de chão, aquilo ali era terra, não tinha calçamento, rua larga, não tinha calçada, não tinha nada, eram umas casas e um mundo, não é? Para a gurizada. Naquela época você brincava na rua. Ela me proibia de ir para a rua. Aí eu tinha que ficar trancado no quintal. Só que não tinha muro. Né? Aí você dá um meio passo, você dá um meio passo, um outro meio passo e quando eu vinha, eu estava lá na rua com a gurizada em frente de casa. Quando eu estava assim, eu já entrava apavorado, porque eu entrava no couro, né? Ou seja, uma mãe extremamente dominadora, né? E eu fui entender que a minha vida se pautou, quando eu pude, em contrariar ela. Eu desde pequeno, eu estou contando aqui, não é terapia, não, é só para vocês entenderem como é que a gente vai forçando uma barra para sair disso. A vida inteira eu ouvi ela dizer assim: você pode ser qualquer profissão, pode fazer qualquer coisa na vida, menos piloto e paraquedista. Sem raciocinar, não, você não. A vida foi levando, eu fui, quando eu vi, eu estava voando. E ela apavorada. Eu fui entender isso, esse processo de quebrar esse paradigma, né? Essas verdades dela, eu fui entender há pouco tempo isso. Ou seja, se eu hoje faço com as minhas filhas o que eu passei, eu estou repetindo um padrão. E nós fazemos isso o tempo todo. Eu tenho a impressão, ela nunca falou isso, mas eu tenho a impressão que quando a ficha caiu para ela deve ter entrado no processo de alguma forma. Mas em compensação, eu ouvi a vida inteira ela dizer que eu nunca colocasse ela nem a minha irmã numa casa de saúde. E olha, foi terrível, porque eu precisei fazer isso. Ela foi para a casa de saúde e o sentimento de culpa que eu sentia era muito grande, mesmo conscientemente sabendo que era o melhor para ela, devido a um monte de coisas, uma série de circunstâncias familiares, era o melhor para ela. A espiritualidade, inclusive, falou: interne sua mãe e sua irmã. Mas aí você escuta, não é? A vida inteira para não colocar uma pessoa numa casa de saúde. Você tem que quebrar isso dentro de você. É muito difícil. Então, se eu tenho pais dominadores, a tendência é que essa criança se torne muito submissa. E um detalhe: se essa pessoa, se essa criança se opuser aos pais, que foi o que aconteceu comigo, essa criança ou esse ser humano carrega um profundo sentimento, exatamente por contrariar uma lei que é colocada desde pequenininho. Eu contei o meu caso exatamente para mostrar isso. A culpa que eu senti por contrariar uma lei que foi colocada. E nós fazemos isso. Se nós voltarmos, né, a nossa ficha lá quando éramos pequenos,
Se nós fizermos alguma coisa depois de encontro ao que os nossos pais falavam para nós sentimos culpa. E isso eu tenho pais omissos. Seja lá o que Deus quiser, o problema é seu, não é? Cria solto, leve, livre. Esses pais, quando perceberem que essa liberdade excessiva não deu limites e proteção a esses filhos, isso vai gerar culpa. E esses filhos, quando perceberem o quanto fizeram de errado, mais tarde, também sentirão culpa. Ou seja, a culpa é um prato cheio no nosso dia a dia. Bom, estamos todos com culpa. Distribuímos culpa aqui à vontade. E aí o que eu preciso fazer? Esvaziar. Culpa e fofoca tem uma pressão dentro da gente incrível. Vocês já viram? Alguém chega assim, vou contar um negócio só para você que está me acontecendo. É covardia, né? Contar uma fofoca para alguém é covardia com esse alguém, porque é uma pressão dentro da pessoa. A pessoa precisa botar tudo para fora. Aí ela só vai contar para outra, mas que a outra, ou seja, você vai passando pressão, jogando a batata quente. Culpa é a mesma coisa, a gente precisa esvaziar, porque é algo muito dolorido. Chutei a canela da Luceli. Aí vou para casa, disse, nossa, a Luceli brincou, eu não entendi, estava com a cabeça quente, chutei a canela dela. Aí vou lá e peço desculpas a Luceli, que é uma outra molecagem, né? Eu chutei a canela dela, eu fui com ela, eu vim para ela e falei, só você que está com problema agora de me desculpar. É uma grande molecagem isso. Mas eu preciso esvaziar isso aí. Eu posso lá, peço desculpas a Luceli. Mas se a culpa que eu estou sentindo, consciente ou inconscientemente, está lá na época dos vikings, a quem é que eu peço desculpas? Né? E rezar para ele escutar, né? A gente pede perdão a Deus, desculpas a Deus, e reza para ver se ele escuta esse negócio. Eu preciso esvaziar. Se eu sentir culpa, repensei, trabalhei, daqui a pouco a gente vai tocar mais nisso. E toquei a vida para frente, como naquele slide da menina de braços abertos olhando para a luz. Tudo bem, estou dando a volta por cima, estou trabalhando isso em mim, vou ultrapassando essas dificuldades e vou crescendo. Mas, se eu entro num processo de ficar preso ao passado, preso à culpa, precisando esvaziar, que eu preciso esvaziar, eu vou entrar no processo de autopunição. Vou me arrebentar. E esse processo de autopunição, ele pode descambar para uma porção de formas de eu agir. Uma série de coisas eu vou poder fazer exatamente para me autopunir. Depressão, que é o que a gente mais vê por aí. A depressão, ela é um processo autopunitivo, normalmente inconsciente, nem sempre, de autopunição. Você chega para um depressivo mesmo, mal, vira para assim, vamos dar uma volta, vamos à praia, o sol está lindo, vou ouvir agora no rádio, a água está 29 graus na Barra, maravilhosa. Não,
o Trump disse que vai fazer um muro ali na fronteira com o México, né? Onde já se viu fazer uma coisa de felicidade. Eu não estou entrando nesse mérito, né? No mérito da lei de causa e efeito. Nós estamos tocando só na questão da culpa. Então, uma vez no consultório, nós recebemos uma... Eu conto assim, porque sei que vocês não têm a menor chance de conhecer uma pessoa dessa, né? Então, entendam que eu não estou sendo assim antiético, contando a vida do CNI. Agora saiba a coisa da CNI. Estou brincando. Essa pessoa nos procurou para terapia. Primeira sessão, nós estávamos conversando e ela, eu não consigo, não sei o que, tal, e aí eu não consigo. Segunda sessão, não consigo, aí aquilo me chamou a atenção. Não consigo. Na terceira sessão, eu trabalho com uma pranchetazinha, né, escrevendo. Aí, cada vez que ela falava não consigo, eu dava um risquinho. Uns 50 minutos, mais ou menos, de sessão, eu virei para esse cara, vamos fazer uma conta aqui. Tinha uns 20 e tantos, não consigo. Ela repetia isso toda hora. Falava não sei o que, não consigo. O nosso cérebro acredita o que a gente diz para ele. E vai trabalhar para cumprir essa lei. Não consigo é uma lei dentro da pessoa, dentro dela. Numa sessão, em torno de 50 minutos, ela falou uns 20 e tantos, não consigo. Quando é que ela vai conseguir alguma coisa? Nunca. É um processo, né, de depreciação, de autopunição. Quando você vai ver a raiz disso, né? Então, a depressão é um processo, né, onde a pessoa precisa ficar triste, macambúzia e sorumbática. Eu não sei se isso existe no dicionário. Ou seja, mal, como uma forma de autopunição para esvaziar o sentimento de culpa, que não consegue. Não consegue. Isso daí gera as doenças? Sim. A mutilação, não sei se vocês já viram na Semana Santa, né? Esses camaradas que pegam chicote, né? Um dia desse eu vi, não era chicote de couro, tinha de gilete e tinha de lâmina de espada. Cara, várias lâminas assim, presas por cordinhas, e batia aquilo ali assim. Cortes, não era arranhado, não, era corte nas costas. Automutilação, né? Culpa. Alto sentimento de culpa. Fibromialgia. Os médicos não sabem o que é fibromialgia. Não tem, é um diagnóstico, é fibromialgia. Por quê? Não se sabe. Por que não se sabe? Porque é doença da alma. Sérgio, Oi. me tira uma. Você falou que a realidade, ela te traz doenças, né? Bom. A culpa, o sentimento de culpa. Porque a minha vida toda eu ouvi que a fibromialgia, você ocasiona que você tem processos dolorosos, aborrecimentos, coisas que acabam te trazendo a culpa, aquele sentimento ruim, você acaba ficando doente. Então, quer dizer que, no caso, a depressão, a mutilação também, em alguma parte, tem a ver com a fibromialgia, né? Então, você quer dizer, o que eu quero entender? Então, quer dizer que uma pessoa que tem a fibromialgia, ela tem, já que os médicos não sabem explicar, por ter passado realmente por uma situação muito difícil, por ter se culpado muito por não ter conseguido alguma coisa. Às vezes de forma inconsciente. Até de uma vida passada. Sim. Eu tenho um conhecido
nós trabalhamos juntos, há uns 5 ou 6 anos eu encontrei com ele, era um cara alegre, com os valores de agora. Mas com os meus valores de hoje, me julgar lá como viking é covardia. E é o que normalmente acontece. Quando vem à tona, né, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Teve uma pessoa, uma senhora, que ela vivia num profundo estado depressivo. Ela sentava de manhã, de frente para uma parede branca, e ficava ali, o dia inteiro. Ela tinha culpa consciente, ela sabia que tinha culpa, mas ela tinha culpa, ela era a terceira ou quarta irmã. Ela tinha culpa da primeira irmã, a mais velha, ter nascido cega. Racionalmente não dá para entender, né? A irmã dela, a primeira, a mais velha, nasceu cega. Ela foi a terceira ou quarta. Ela tinha um profundo sentimento de culpa porque a irmã era cega e ela não era. A irmã era cega e ela não era. Um processo profundo de culpa, consciente. Por isso, ela era profundamente depressiva. Aí você para pensar assim, racionalmente, não tem explicação para isso. Mas lá no fundo da alma, né, qual é o envolvimento dela com a irmã em outras existências, e aí a gente puxa um novelo de lã e vai até linha para puxar essa situação. Adorei esse slide. A fibromialgia, então, é um processo, inclusive as pessoas dizem que a fibromialgia é a depressão quando atinge o corpo somático. Porque a depressão está muito aqui no mental, né? Tristeza, dor, esse negócio todo é mental. Quando ela atinge o corpo somático, aí ela é a fibromialgia, sem explicação da medicina. As doenças autoimunes, desmielinização, lúpus, artrite reumatoide, por aí vai. São mais de 100 doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É quando o meu corpo agride o meu corpo. Quando as minhas células de defesa me atacam. Quando você faz uma terapia numa pessoa com doença autoimune, você vai ver que ela não se aceita. É incrível. A pessoa não se aceita. Ela não é só não gostar, ela não acha que merece estar viva, ela carrega um profundo sentimento de culpa não direcionado. A desmielinização é todo neurônio, né? todo filamento do neurônio, chamado axônio, ele tem uma bainha, uma capa, como se fosse um fio de luz, ele tem uma capa de gordura, de proteína, coisa mínima, né? Uma coisa pequenininha, fina. O próprio organismo começa a consumir essa bainha de mielina, essa gordura em volta do neurônio. Aí você joga 2 fios desencapados juntos, entra em curto. Não é? O princípio da eletricidade simples. E aí a pessoa começa a ficar toda, vai se paralisando. Ou seja, ela mesma vai se destruindo. É um processo de mutilação. É um processo, as doenças autoimunes são um processo de mutilação bem mais sutis. Tudo isso no mundo.
Tá? Bom, até agora nós só falamos de desgraça, né? Vamos ver se a gente começa a ver alguma coisa de bom nisso aí. Ah, a gente sente tristeza. Já vi gente, não chore, porque ele morreu. Ele daqui a pouco, você sabe, estará sendo socorrido por Bezerra de Menezes. Gente, meu pai morreu, eu estou triste. Eu estou triste. Minha mãe morreu, eu estou triste. Eu sei de tudo isso, já li 400 livros, né? Mas eu estou triste. Então, nós precisamos nos conhecer, consciência, para a gente entender onde é que a gente tropeça. Está demorado. É normal sentir a tristeza pela perda e é normal sentir também a saudade, a falta da pessoa. Sim, isso é normal. Isso É aí normal, né? não é normal eu conhecendo isso tudo, passar 15 anos chorando pela morte da minha mãe. Né? Mas se eu vou me lembrar da minha mãe 15 anos depois dela desencarnada, natural. Né? Não pense quem morreu porque atrai. Né? Então a gente tem que ter consciência dos nossos sentimentos, do quanto eu já dei, do quanto eu ainda tenho que andar, que eu não tenho nem noção do que é que eu tenho que andar. Bom, eu tendo consciência disso, começando a entender esse processo, eu tenho alguns recursos a serem trabalhados, usados. A prece, eu botei aqui estado de prece. Não é prece em si, toda hora que a Ave Maria cheia de graça, só vai para a mulher, não é isso. Não é? É um estado de ligação, porque a prece é uma vibração com os espíritos superiores. Quando eu estou pensando aqui, nesse grupo, né? O que eu estou pensando? Nossa, ela está de casaco com John Singer, né? Eu estou usando só um, né? Ela está de casaco com John Singer. Eu pensei, isso é um comprimento de onda mental. Né? A gente pensa o tempo todo. O tempo todo nós estamos pensando. O tempo todo eu estou emitindo ondas mentais. O tempo todo essas ondas mentais, dependendo do comprimento dela, estão entrando em contato com outras ondas mentais que podem ir para cima como podem ir para baixo. Prece é o nome que eu dou ao comprimento de onda quando eu penso para cima. Então, o que é estado de prece? É eu buscar o tempo todo estar emitindo pensamentos de sintonia com a espiritualidade superior. Não é ficar falando prece o tempo todo, não. Estado de prece é quando eu passo numa rua, olho um flamboyante, nossa, que coisa linda, Pai, obrigado.